Olá, meus alunos Tributário Expert. Estou aqui novamente gravando mais uma aula extra para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando todas as outras aulas do nosso curso, né? Esta aula extra é para falar sobre o Simples Nacional. Eu tive alguns alunos me solicitaram que gostariam de entender um pouquinho mais do Simples, de saber como é que funciona o Simples, então me propus a trazer aqui um resumo desse regime simplificado. Eu estou aqui com os meus slides, estou aqui com o meu material, que eu estou acompanhando aqui pelo meu computador e que eu vou colocando aqui as telas para vocês também acompanharem comigo. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos falar então do Simples Nacional. Nessa primeira tela é onde nós vemos a legislação. Qual é a legislação que trata do Simples Nacional? É a Lei Complementar 123 de 2006. Essa é a legislação principal. Nós temos depois uma série de outras resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. É um órgão que concentra as decisões, as legislações, o tratamento que é dado para as empresas do Simples Nacional. Então nós temos muitas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Mas a legislação base, a legislação principal é a Lei Complementar 123 de 2006. E o que significa esse regime? É um regime que engloba um conjunto de tributos numa única alíquota. É isso. A empresa vai pagar vários tributos numa alíquota única. Na esfera estadual, nós temos um regime chamado RPA, que é o Regime Periódico de Apuração. Então, quando a empresa não está no Simples, na esfera estadual, ela é RPA, se ela for contribuinte do ICMS, claro, né? ICMS-PI. Se ela tem inscrição estadual, ela é contribuinte do ICMS, então ela é RPA, Regime Periódico de Apuração. Não sendo RPA, ela é Simples Nacional. Simples Nacional, então, engloba vários tributos numa única alíquota. Vamos passar para a nossa próxima tela. Esse regime Simples Nacional é um regime que engloba vários tributos, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, PI e ISS. É regime facultativo. A empresa não é obrigada a estar no Simples Nacional. Ela tem que optar por ser tributada no Simples Nacional. Então não é uma verdade que toda empresa pequena ou que toda empresa quando nasce que ela seja do Simples. Ela pode ser uma empresa pequena, ela pode estar nascendo, mas escolher a tributação do lucro real. Então, nem as empresas pequenas não são obrigadas a estar no Simples. O regime é facultativo, você pode entrar e você pode sair do regime seguindo as regras previstas na legislação. Esse regime ele é retratável ao longo do ano, né? No início do ano, se eu escolher estar sendo tributado por esse regime, eu vou ficar até o final do período na sistemática do Simples e lá para o ano seguinte eu posso mudar, eu posso sair ou permanecer no regime simplificado. O recolhimento é feito através de um documento chamado DAS, né? Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e o governo oferece uma ferramenta, né? Uma plataforma onde você faz o preenchimento do DAS para poder fazer o recolhimento. E atualmente o prazo de recolhimento do DAS é até o dia 20 do mês seguinte. Então são as informações que você está acompanhando aqui na nossa lousa virtual, né? No nosso slide. Vamos para a próxima tela. O que é necessário para que uma empresa esteja no regime do Simples Nacional, né? Quando é que ela pode estar no Simples? Nós temos duas faixas de tributação. Quando a empresa tem um faturamento anual até 360 mil reais, nós dizemos que ela é uma microempresa. Quando ela fatura acima de 360 mil reais até 3 milhões e 600 mil reais no ano, nós dizemos que ela é uma EPP, empresa de pequeno porte. Então, o limite para que uma empresa esteja no Simples, este ano de 2017, é 3 milhões e 600 mil. Você já deve ter ouvido aí em algum lugar que esse número ia mudar, que mudou para 4 milhões e 800, eu vou falar disso
Daqui a pouquinho, lá na frente, nós vamos ter para o ano que vem aí um aumento desse limite para 4.800.000. Daqui a pouco eu falo, ok? Vamos para a nossa próxima tela. Então aqui nós temos os tributos que são englobados nessa sistemática do Simples Nacional. Então vejam aí, imposto de renda, contribuição social, o PIS, o COFINS, o INSS patronal, né, a parte da empresa, o IPI, o ICMS e o ISS. Então você que assistiu lá nas aulas do módulo do ICMS, né, como é que a empresa paga o ICMS quando ela está no regime normal? Ela emite a nota, em cima do valor da nota ela paga 18%. Aí ela tem a possibilidade de aproveitar crédito e tal, mas quanto é que é a alíquota do ICMS no regime normal? É 18%. Sobre o valor dessa nota, a empresa pode ser que ela tenha que pagar também o IPI, sobre essa receita vai pagar o PIS, vai pagar o COFINS, né? O IPI então vai ter a alíquota aí de 5%, de 10%, de 100%, de 200%, dependendo do produto. Vai ter o PIS e COFINS, né? Que se ela estiver no lucro real vai ter 7,6% de COFINS, vai ter 1,65% de PIS e ISS, né? Na esfera municipal 5% de ISS em alguns municípios. Então ela paga vários tributos em cima de uma nota fiscal. Quando ela está no Simples, ela vai se enquadrar em uma alíquota específica e vai pagar só aquela alíquota. Então paga muito menos do que uma empresa que não esteja no Simples Nacional. Vamos trocar? Aqui é só um lembrete, pessoal, para vocês que estão assistindo aí pelo Brasil todo, de que uma empresa, mesmo que ela esteja no Simples, ela é obrigada a ter contabilidade. Toda empresa, toda pessoa jurídica precisa ter contabilidade, independente do seu tamanho. Eu viajo aí pelos escritórios de contabilidade do Brasil e percebo que tem ainda uma ideia equivocada de que a empresa do Simples não precisa ter balanço, de que a empresa pequena não precisa ter uma contabilidade formalizada, de que basta o livro caixa. E não é assim, pessoal. Há uma confusão aí entre algumas permissões da Receita Federal, né? Então quando se fala em livro caixa, é porque foi visto alguma coisa lá na legislação da Receita Federal falando sobre livro caixa. Mas para fins de Código Civil, para fins de Conselho Federal de Contabilidade, para fins de legislação contábil como um todo, a empresa precisa ter balanço, né? E já temos aí várias regras que submetem a distribuição de lucro a que a empresa apresente uma contabilidade formal. Já temos algumas situações até que a empresa do Simples vai ter que entregar a ECD, né, que é o SPED contábil. Então, não caiam nessa ideia de que a empresa do Simples não precisa balanço, não precisa contabilidade. Precisa sim ter contabilidade, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Como é que é feito o pagamento da empresa do Simples? Como é que eu sei qual que é a alíquota que a empresa do Simples vai recolher de acordo com o seu faturamento? Então, hoje nós temos 6 anexos, anexos do comércio, um anexo do comércio, um anexo para a indústria e mais 4 anexos para prestações de serviço. Os anexos, eles têm uma distribuição de faixas de receita, então é a receita acumulada. Então, de acordo com essa distribuição, é que eu vou me enquadrar numa ou noutra alíquota e assim eu faço o recolhimento. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos aí com o anexo do comércio e ele tem a primeira coluna, que são os faturamentos, né? Então, a receita acumulada, os montantes de receita acumulada. Depois, na segunda coluna, ele tem as alíquotas. Então, de acordo com o meu faturamento acumulado, é que eu vou me enquadrar numa dessas alíquotas que estão aí. Começa lá com a alíquota de 4% e vai até a alíquota de 11,61%. Aqui nós estamos vendo o anexo do comércio, né? Tem outro anexo para a indústria, outros anexos para serviço. Então, de acordo com a atividade, eu enquadro a empresa num dos anexos e vejo o faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Vejam que ao lado da coluna alíquota, nós temos depois mais 6 colunas, que é a distribuição da tributação dos outros tributos.
do imposto de renda, da contribuição social, do COFINS, do PIS, do CPP. CPP é a contribuição previdenciária patronal, né? É o ICMS, é o INSS, a parte da empresa, e a última coluna do ICMS. Depois você pega a legislação com calma, baixa esse material para você dar uma olhada nessa tabela aqui com mais tranquilidade, fazer as análises e depois dar uma olhada na legislação completa do Simples, né? Aqui a gente está vendo um resumo desse tema. Vamos pular? Próxima tela. Aqui um exemplo de anexo de serviços, o anexo 3, um dos anexos que trata da tributação na prestação de serviço. Cada um dos anexos, a legislação traz quais são os serviços que serão tributados ali dentro daquele anexo, tá? Então eu preciso olhar a legislação, verificar a minha atividade para ver em qual anexo eu devo me enquadrar. Então o anexo de serviço, semelhante ao anexo do comércio que nós vimos, tem a primeira coluna com as faixas de faturamento, depois as alíquotas e depois a distribuição das tributações. Vou te dar um exemplo de cálculo do Simples. Você, meu aluno que já viu lá exemplos de cálculo do ICMS, agora vamos ver como é que é um exemplo de cálculo do Simples. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês verem, olha só. Então, uma loja, e eu grifei loja para quê? Para que você entenda que se é loja, é comércio. Então, eu tenho que lembrar que para fazer o cálculo desta empresa, eu tenho que olhar no anexo do comércio. Então, uma loja de material esportivo, né, teve um faturamento no mês de 37.500 e um faturamento acumulado nos últimos 12 meses de 489. Qual que é o valor devido no Simples? Então, qual é o meu primeiro passo? Pego o faturamento dos últimos 12 meses, vou lá na tabela 1, que é o anexo do comércio, e vejo que este montante de faturamento coloca a empresa na faixa de alíquota de 6,84%. Então, pelo faturamento, eu encontro qual alíquota vai ser aplicada. Essa alíquota de 6,84% eu aplico no faturamento do mês, nos 37.500. Chego num valor a ser pago no Simples Nacional de 2.565. Fácil, né? Com esse cálculo aqui, já calculei ICMS, já calculei IPI, já calculei imposto de renda, já calculei contribuição social, já calculei contribuição previdenciária patronal. Olha que beleza! Então é bem fácil, né? Bem fácil fazer o cálculo quando a empresa está no Simples Nacional. Olha aí nossa próxima tela. Nessa próxima tela eu tenho 2 exercícios para você treinar o cálculo que a gente acabou de ver do Simples Nacional. Você que baixou o material, você que já está com a legislação do Simples aí na sua mão para estudar, está aplicando o método de estudo que eu falei, né? Método Lei. Caso você não conheça o método Lei, dá uma olhada nos outros vídeos no meu canal. Tem um vídeo lá que tem o título Método Lei, é o jeito de estudar que eu ensino para os meus alunos. Então nós temos aqui 2 exercícios que eu quero que vocês façam esses exercícios, seguindo o exemplo que eu acabei de dar, e me mandem. No final desse material tem um e-mail, vocês podem mandar nesse e-mail, ou vocês podem entrar lá na minha página do Facebook, Tributário Expert, né, na minha fanpage. Vocês que são meus alunos, pode colocar lá no nosso grupo fechado, né? Coloca lá no grupo fechado a sua resposta para eu conferir se está correto, ok? Você que não é meu aluno, mas por algum motivo teve acesso a esse vídeo, entra na minha fanpage Tributário Expert e coloca a sua resposta lá. Você vai ter acesso a esse material, né? No final você pode me mandar um e-mail que eu te mando esse material e você faz os exercícios e manda para mim lá na fanpage, tá bom? Espero a resposta de vocês lá, hein? Vamos continuar aqui. Bom, então esse foi o básico do Simples, né? Tem muitas regras, muitos procedimentos, muitos cuidados que você precisa ter em relação à empresa do Simples. Eu recomendo depois que você aprofunde o seu conhecimento, mas eu queria te dar uma ideia aqui no nosso módulo do ICMS, o que é a tributação do Simples Nacional. Agora tem algo muito importante que eu também quero passar para vocês.
Nós tivemos o ano passado, 2016, a Lei Complementar 155 de 2016, que trouxe importantes alterações na Lei Complementar 123. Essa Lei Complementar 155 trouxe algumas mudanças que eu gostaria de passar para vocês também agora nessa nossa aulinha aqui sobre o Simples Nacional. Então vamos lá para a primeira mudança. Essa nova lei criou a possibilidade de que a empresa do Simples tenha um investidor anjo. O que é um investidor anjo? É alguém que poderá aportar o seu capital numa empresa do Simples e, através de um contrato, ele será remunerado e vai poder ajudar a empresa do Simples sem, no entanto, ser sócio, sem, no entanto, assumir as responsabilidades de um sócio. Então, investidor anjo é alguém que vai poder colocar dinheiro na empresa do Simples, mas que ele não terá as responsabilidades, os riscos de uma sociedade. Então, o contrato é que vai estabelecer como será a remuneração dele, o período que eles vão trabalhar em conjunto, mas é uma coisa bem legal para você dar uma olhada, dar uma aprofundada depois, saber que você pode ter dinheiro sendo injetado na sua empresa sem que necessariamente a pessoa tenha que estar como sócia. Então essa é uma das mudanças da Lei Complementar 155. Aqui mais algumas informações sobre o investidor anjo. Então ele não será considerado sócio e ele será remunerado pelos aportes que ele fizer na empresa e ele não responde por judicialmente pelos atos dessa empresa do Simples Nacional, ok? Então, investidor anjo, para você crescer aí com a ajuda de capital externo. Está previsto também que as empresas do Simples poderão ter uma facilitação no processo de exportação. É isso, foi criado um regime simplificado para as exportações da empresa do Simples Nacional. Então você que tem interesse aí em exportar, dá uma olhada neste decreto que está mencionado aqui, 8.870 de 2016, e veja aí como é que você tem que fazer para ser beneficiado por essas facilidades que foram dadas para a empresa do Simples exportar. Vamos para mais uma? Essa aqui é muito importante, é o aumento da faixa de faturamento do Simples Nacional. Então, o limite do Simples vai passar de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 mil por ano. É isso mesmo. Então, quando a empresa faturar até 4 milhões e 800 mil, ela ainda poderá permanecer no regime do Simples Nacional. Só que tem um detalhe muito importante que eu estou colocando aqui no slide seguinte. Esses novos limites, 4 milhões e 800 mil, só valem a partir de 2018. Então eles não estão valendo agora em 2017. Se em 2017 o faturamento acumulado dessa empresa ultrapassar os 3 milhões e 600 mil em mais de 20%, ela será excluída do Simples. Aí ela sai do Simples em 2017 e conforme o montante do faturamento, ela pode voltar lá em 2018. Mas é importante que você tenha essa informação de que esse faturamento de 4 milhões e 800 mil só vale a partir de 1º de janeiro de 2018, ano que vem. O que acontece? Isso é um complicador para vocês que trabalham na área fiscal, na área tributária, para os escritórios de contabilidade. Esse aumento do limite de 4 milhões e 800, como a gente está vendo aqui, ele não vai englobar o ICMS e o ISS. Esse aumento do limite é para a esfera federal. A empresa que ultrapassar os valores de 3 milhões e 600 mil, acima desse valor até 4 milhões e 800 mil, ela fica no Simples na esfera federal, porém na esfera estadual e municipal ela sai do regime simplificado. Então o ICMS e o ISS ela vai pagar separadamente como uma empresa RPA, como um regime periódico de apuração, vai pagar 18%, fazer débito e crédito normal,
tá bom? Fica muito esperto com essa situação. Então pode ser que você tenha clientes, que a sua empresa esteja no Simples na esfera federal, mas não esteja no Simples na esfera estadual e municipal, né? É o que hoje dentro do Simples a gente chama de sublimite. Então aqui em São Paulo, o ano que vem, a gente vai passar a ter sublimite para quem faturar acima de 3 milhões e 600 mil. Vamos lá para o próximo? Tem uma regrinha também bastante trabalhosa, que eu vou passar aqui para você uma informação geral, para você já ter uma ideia de como é que é essa regrinha. É o seguinte, eu tenho vários anexos no Simples, né? O ano que vem, de acordo com essa nova lei, essa lei complementar, ao invés de 6 anexos como eu tenho hoje, nós vamos ter apenas 5 anexos. E cada um dos anexos tem um montante de tributação. Nesses novos anexos, o anexo 3 tem uma tributação bem menor do que o anexo 5. Então eu tenho alguns serviços que estão no anexo 3 e outros serviços que estão no anexo 5. O fisco ele deu uma relação dos serviços, uma relação de atividades, que você pode estar lendo aqui nesse slide, mas que aqui nós temos apenas algumas atividades, é bom depois você pegar a legislação para ver todas as atividades. Mas o que o fisco disse? Que essas empresas terão que observar a proporcionalidade da folha de pagamento. Por quê? Porque essas atividades que estão listadas, que elas podem ser tributadas no anexo 3 ou podem ser tributadas no anexo 5, essas atividades terão que fazer um cálculo proporcional entre a sua folha de pagamento e o seu faturamento no período. Então tem uma fórmula, deixa eu colocar a fórmula aqui para vocês verem. Bom, como é que ficou essa nova regra? O que o governo trouxe? Ele deu uma lista de atividades e para essa lista de atividades que você vai consultar depois lá na legislação, ele disse o seguinte, você vai fazer o cálculo entre a razão entre a sua folha de pagamento e o faturamento. Fazendo o cálculo, né? A folha de pagamento nos últimos 12 meses dividido pela receita bruta nos últimos 12 meses, você vai chegar num número. Se esse número for igual ou superior a 28%, essas atividades serão tributadas na forma do anexo 3. Se este número for abaixo de 28%, essas atividades serão tributadas na forma do anexo 5. Então é importante que você dê uma olhada, veja se a sua atividade se enquadra nessa situação e como é que está a sua folha de pagamento, né? O montante da sua folha em relação ao montante da sua receita bruta, tá? Então algumas atividades elas poderão ser tributadas ou no anexo 5 ou no anexo 3, conforme a razão entre folha de pagamento e receita bruta. Dá uma olhadinha nisso, lembrando que esta regra nova só vale também a partir de 2018. A partir de 2018 a gente vai ter essa nova regra. Vamos lá para a nossa próxima tela. Vocês viram nos slides anteriores, eu mostrei um exemplo do comércio, né, que são muitas faixas de tributação. Agora, nesse novo regime que passa a vigorar o ano que vem, as tabelas terão apenas 5 faixas de tributação. Apenas 5 faixas. Só que nós não temos mais a alíquota que a empresa vai utilizar explícita na tabela. Por quê? Porque agora a empresa tem que fazer um cálculo, tem que fazer uma conta. Veja que eu tenho uma coluna de alíquota aqui, mas essa coluna de alíquota nós vamos chamar de alíquota nominal. Aí a empresa tem que fazer um cálculo para chegar na alíquota efetiva. Veja que eu tenho a coluna com o faturamento, depois as alíquotas e depois um valor a deduzir. Então eu tenho que usar o cálculo para chegar na alíquota efetiva. Então a tabela me traz a alíquota nominal, mas eu vou usar no para fazer o cálculo do meu valor devido no mês a alíquota efetiva. Como é que eu chego na alíquota efetiva? Vamos aplicar a fórmula que está aqui nesse próximo slide. Olha só. Receita bruta total dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal, que é a alíquota que está lá na tabela, menos o percentual de dedução, dividido pela receita bruta dos últimos 12
meses. Eu coloquei aqui a legenda de cada uma dessas incógnitas aqui da nossa fórmula. Então, pessoal, é dessa forma que vocês vão calcular, que vocês vão chegar na alíquota que será a alíquota efetiva que deverá ser aplicada no Simples, no cálculo do Simples Nacional. Depois, se você tiver dúvida, se você quiser que eu te mande, eu posso te mandar uns exemplos aí. Entra lá na minha fanpage, no final desse material aqui tem o meu e-mail, o e-mail para você me mandar, eu te mando alguns exemplos, tá? Aqui eu só estou te dando uma ideia das mudanças, então essa mudança também é para o ano que vem, né? Não vale agora em 2017, só passa a valer em 2018. E o último tema que eu queria chamar a atenção de vocês aqui em relação ao Simples Nacional é a possibilidade do parcelamento. Abriu-se a possibilidade de um parcelamento em 120 meses. O governo fez aí, colocou aí algumas regras, tem um prazo para a empresa optar por esse novo parcelamento. Então ele abriu essa possibilidade de que os débitos do Simples Nacional até um determinado período fossem parcelados em até 120 parcelas. Depois dá uma olhadinha com calma nas mudanças da Lei Complementar 155 para você ver os detalhes. Esse novo parcelamento, ele teve aí algumas regras em relação ao valor das parcelas, em relação ao prazo, em relação à competência, né? Então ele foi colocado que era até a competência maio de 2016, os parcelamentos de junho em diante, né, de junho de 2016 para frente, o governo criou uma outra forma, uma outra regra, mas é importante que você dê uma olhada se você está com débito, se você tem clientes com débito, dê uma olhada nas regras, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, veja se ainda está dentro do prazo para você fazer a solicitação desse parcelamento em 120 meses, ok? Então é isso, pessoal. Era para dar uma ideia para vocês, meus alunos tributário expert, do que é o regime simplificado, o que é o regime do Simples Nacional, em contraponto ao que vocês já viram nas outras aulas do regime normal do ICMS. Como sempre, meus alunos, eu fico à disposição de vocês lá no nosso grupo fechado. Havendo dúvidas, vocês mandem para mim lá no nosso grupo e a gente está em contato o tempo todo, então não tem erro, vocês sabem como me achar. Caso você esteja vendo esse vídeo e não seja ainda aluno do curso Tributário Expert ICMS 3 em 1, eu estou deixando aqui um e-mail para você me pedir os slides dessa aula. Manda um e-mail aí para contato@portaldosped.com.br que eu mando no assunto, você coloca aula do Simples, coloca no assunto aula do Simples para contato@portaldosped.com.br e eu mando os slides para você dessa aula. Caso você fique com alguma dúvida, queira me perguntar alguma coisa, como você não tem acesso ao grupo fechado, você pode me achar lá na comunidade Tributário Expert, a minha fanpage tributarioexpert.com.br ou no meu site também, que está aí no nosso material, www.portaldosped.com.br. Espero que tenha te ajudado e fico à disposição, e logo logo eu volto com mais uma aula para você que é meu aluno ou com mais uma dica para você que não é meu aluno. Valeu, gente. Tchau. Fiquem com Deus.